esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. É Isaías, nosso companheiro de caminho no tempo do Advento, o profeta cujos lábios ardem sem se consumir. A sua voz é o empréstimo ao zelo da palavra de Deus que deve arar e fecundar a terra. Palavra de Deus que ara e fecunda. Vemos isso de modo todo delicado e poético na primeira leitura proposta para nós deste referido profeta. Chama a atenção, versículo 14 da primeira leitura, o modo carinhoso, e aqui estou sendo, guardadas as devidas proporções, irônico, que Deus se dirige a Israel. Alguns, sobretudo no início do namoro ou do casamento, chamamos o esposo e a esposa de vida, paixão, príncipe. Depois de um tempo vira traste, não é? Mas no versículo 14, o jeito carinhoso de Deus chamar o povo é de verme. E pede a Jacó que se veja como verme, e Israel a chama de larva. Evidentemente, como estou ironizando, não é assim uma coisa da qual a gente gostaria de ser chamado. Há uma ironia por detrás do texto que tem que ser entendida no grande conjunto das Sagradas Escrituras. É lógico que Deus tem consideração para com Israel e para com Jacó. Agora, entende-se o sentido desta primeira leitura quando vamos ao cântico de Ana. Ana, na sua dor de não poder conceber um filho, sendo zombada por Fenena, assim diz, depois de receber a graça de ser mãe. Ou antes, né? É o Senhor que nos humilha e nos exalta. É Ele quem faz descer à sepultura e faz voltar. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Ana consegue compreender que a humildade, a consciência dela atrai Deus a nós. Ao longo da Bíblia, duas atitudes são muito importantes. A primeira é a pureza. Senhor, quem morará em vossa casa? Em vosso monte santo habitará. É aquele que tem mãos puras, que tem inocente coração. A pureza nos eleva a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O segundo sentimento, a segunda atitude, virtude, é a humildade. Porque se a pureza nos eleva, a humildade atrai Deus e a sua graça a nós. E precisamente no momento em que temos que nos recordar da nossa condição adâmica. Humus, humilitas, humilde, verme, larva. Quer dizer, é este lugar do esterco, que evidentemente é algo em decomposição, e todos, olhando para a própria vida, vemos em que momentos a gente se sente desintegrado, descomposto, lançado no chão, mas é também a partir desta humilhação, deste rebaixamento, desta consciência radical de que nós somos pó, cinza, caniço ao vento, humus, é que brota a fertilidade. Então esta é a dimensão. Cada vez que estamos na terra, submetidos, atravessados em nossas expectativas e caprichos, em que a gente se esvazia daquilo que é exagero, daquilo que ilude e se desilude, Deus pode nos conceder
a graça de voltar a sonhar. Porque se ele humilha, ele exalta. Se faz descer à sepultura, faz voltar. E aquela que era estéril pode dar à luz. E Isaías está tecendo a sua profecia a um povo estéril, no exílio da Babilônia, correndo o risco de deixar de existir e que deve encher-se das promessas de Deus para viver suficientemente daquele, versículo 13, que é o Senhor, que é Deus e que segura pela mão. Senhor é o seu nome, Yahvé, aquele que faz viver. Ele é o Deus feito para Israel. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, e é Ele que segura pela mão e convida a não temer. É muito poética esta linguagem. É amor de mãe que toma a mão e que recebe no colo para fazer aquietar as tribulações e os medos. Não tenhais medo. O medo acompanha toda a história da Escritura, porque acompanha também toda a nossa história humana. Maquiavel, no Príncipe, diz que o medo é o afeto autenticamente humano. Ele diz, nem o amor é tão seguro quanto o medo. Os homens, inclusive, diz Maquiavel no Príncipe, eles são mais receosos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Porque os vínculos do amor, em sendo o homem ingrato, duram enquanto há uma pequena obrigação. Mas o medo do castigo, este nunca falha, lembra Maquiavel. Então, o medo, o receio, é um grande afeto da nossa condição humana. Por quê? Porque a gente sabe mais do que deve e menos do que precisa. Porque, embora sejamos homens e mulheres de intelecto, tenhamos conta bancária, já tenhamos descobrido como transgredir a lei da gravidade andando de avião, uma coisinha pequenininha, invisível, pode nos matar. Não é o que aconteceu na pandemia? Ricos, pobres, pessoas de posse, novos, velhos, todo mundo morto por um bichinho que ninguém viu e não sabia exatamente como é que se pegava, se era pelo ar, pelo toque, por gotículas. Então, em sendo deuses, morremos todos como homens. E é neste lugar que recordamos a nossa humildade, e é a partir deste medo que nos terrifica, quando colocamos a nossa face no chão, como Pedro, dizendo, afasta-te de mim, que o Senhor pode vir a nós com a sua força, com a sua grandeza e com a sua mão. A mão que formou o homem do barro continua a nos modelar, lembra o profeta. Então, é a isto que está se comunicando o profeta Isaías, a nossa condição de esterco, a nossa condição de verme e de larva. Lembremos-nos do Talmud, quando diz, também com certa ironia, que Deus cria os vermes antes do homem, para recordar, evidentemente, que o homem é mais importante do que os vermes, mas que Deus amou os vermes primeiro. Então, perceba, há um movimento de Israel que deve ler as suas agruras, os seus desencontros, o seu fracasso, como sendo um lugar onde a graça de Deus pode se manifestar. Vamos a Paulo, quando tem o seu espinho na carne e escuta de Deus, Paulo, basta-te a minha graça. Graça no hebraico é hesed. O Senhor é misericórdia, é piedade, é amor, paciência, compaixão. É muito bom para com todos. A sua ternura abraça toda a criatura, cantamos no Salmo, poderíamos dizer, prolongando o Talmud, até os vermes. Então, é o amor dele, é a sua graça que nos dá sustentação, porque ele, lembra o livro da sabedoria, no capítulo 11, versículo 24, é amigo da vida e ama tudo que existe, porque se não amasse aquilo que existe, não teria feito. Esse é o horizonte semântico do Evangelho de Mateus, quando diz que a gente não precisa ficar preocupado com muita coisa, porque se Deus cuida do lírio, vestindo-os melhor do que Salomão, se Deus cuida dos pardais, que não plantam e colhem, quanto mais cuidará de nós. Cada fio da nossa cabeça é um objeto do amor e da graça de Deus. Este é o grande horizonte semântico. No entanto, se somos amigos dele, também somos provados por ele. Aí vamos a Judite no capítulo 8.
onde se diz: o Senhor prova os seus amigos, prova como fez aos nossos pais. Lembrai-vos, diz Judite, de como provou Abraão, Isaac, Jacó, que eram seus amigos. Prova pelo fogo, diz Judite, para experimentar o seu coração. Não é por vingança, mas antes por advertência que Deus açoita os que dele se aproximam. Então, se você acha que a sua amizade com Deus vai te garantir uma vida mais fácil, desista. Talvez aí numa missa disso, missa daquilo, num culto disso, daquilo, num pastor que promete isso ou aquilo, alguém vai te vender uma vida mais fácil estando com Jesus. Mas é muito o contrário. As Escrituras dão testemunho disso. Quanto mais próximos de Deus, mais a gente sofre. Não no sentido de um masoquismo, mas no sentido de que junto com Deus a gente ganha uma grave consciência da vida. Porque junto de Deus a gente vai se sentindo, não raro, esmagado, como uma oliveira que, estando espremida, deve dar um azeite da graça. Não é, evidentemente, que seguir a Jesus significará apenas estar o tempo todo sofrendo e sentindo dor. Mas é que para seguir a Jesus temos que estar abertos a sacrifícios, e amar inevitavelmente dá trabalho. E para que em nossa vida estejamos unidos ao Cristo, o movimento da Páscoa dele vai ocorrendo em nós. Vamos morrendo a nossos desejos, vamos morrendo a nossas ilusões, vamos morrendo ao nosso homem e mulher velhos. Cada um traz dentro de si os seus envelhecimentos, os seus Alzheimers espirituais, como lembra o Papa Francisco, e tem que se deixar refazer, rejuvenescer pela graça de Deus, que, lembra Isaías, é capaz de fazer pastos brotar no deserto. Aqui falando de amizade, que nos expõe a determinados constrangimentos, e a amizade com Deus nos exporá a certos constrangimentos. Lembro hoje de São João da Cruz, e antes dele, da sua companheira, Santa Teresa d'Ávila, que o enganou. Porque São João da Cruz era um homem muito inteligente, mas como homem todo inteligente, era mandado por uma mulher, que era Teresa d'Ávila. Ela o incita a fazer a reforma do Carmelo, mas não conta para ele o que ele ia sofrer. Depois que ele topa, padece algumas agruras, é preso num calabouço pelos próprios irmãos da sua ordem e tem que fugir pelado. Certamente, se Santa Teresa d'Ávila tivesse contado logo de cara que ele estaria submetido, talvez ele não tivesse topado, né? Mas Santa Teresa d'Ávila, como diz um dos narradores da sua biografia, era uma mulher com barba e tudo. Lembro-me dessas duas figuras. Em primeiro, Teresa d'Ávila, naquela sua clássica história, ela que tinha experiências místicas com Jesus Cristo, certa vez, em viagem, em cima de um burrinho. O burrinho escorrega e Jesus aparece a ela por ironia, dizendo: Teresa d'Ávila, é assim que eu trato os meus amigos. E ela disse: Jesus, não é à toa que tens tão poucos. Então veja, a amizade que ela tinha com Jesus a expôs a várias dificuldades. Ter que reformar o Carmelo, ser chamada de louca. Os confessores de Santa Teresa d'Ávila diziam que ela era louca, e ela mesma dizia, né? A mente é a louca da casa. Teve que passar na mão de vários orientadores espirituais. O único que deu certo, não sei se é porque ela era uma mulher de gênio difícil, ou porque realmente a coisa não estava boa, lembremos, era o século XVI, o século de Filipe Neri, de Santo Inácio de Loyola, mas também de Lutero, de Savonarola e outras pessoas meio animadinhas, vamos dizer assim, para não sermos presos. Santa Teresa d'Ávila, então, tem que experimentar este processo de queimar por amor e ter que aprender a vencer a si mesma. E o faz numa experiência e numa vivência de amizade profunda com o Cristo, sendo exposta a riscos, ela, incompreendida pelos próprios orientadores espirituais, só deu certo o último, que foi São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil, né? Nossa Senhora da Aparecida deu uma redada no trono, né?
igual aqui em Caeté, né? Nossa Senhora do Bom Sucesso tirou São Caetano. O padroeiro do Brasil era São Pedro de Alcântara. Nossa Senhora Aparecida pediu para ele dar uma arredada. Mas São Pedro de Alcântara era orientador espiritual de Santa Teresa d'Ávila e foi alguém que a ajudou a entender a amizade com Cristo. Porque a amizade com Cristo, ela às vezes é um paradoxo, às vezes é um avesso. Sem querer me delongar, mas trazendo aqui uma anedota, os orientadores espirituais de Santa Teresa d'Ávila, quando ela falava que estava vendo Jesus, mandavam ela fazer um gesto obsceno quando Jesus aparecesse. Vejam, né? O nível de coisas em que Teresa d'Ávila teve que se submeter por conta da sua amizade com Cristo. E pensemos também em São João da Cruz, cuja memória hoje celebramos. Ele que, para descrever o seu itinerário místico, dá um título a uma de suas obras, Noite Escura. Então veja, a nossa amizade com Jesus nem sempre vai significar uma clareza evidente, tácita de tudo, com respostas que caem do céu. Às vezes é precisamente porque estamos nos tornando mais amigos de Cristo, mais íntimos dele, é que ele vai nos revelando determinadas coisas que, num momento, obscurecem a nossa capacidade de interpretar. Por quê? Porque, como lembra São João da Cruz, no seu itinerário, das suas obras, ele falando do desenvolvimento da vida interior, para enxergar o Cristo é preciso desistir de si. Toda a tradição, né? Subida ao Monte Carmelo, essa própria noite escura da alma, é esta consciência de que para encontrar o Cristo é preciso perder-se de si. Então, João da Cruz vai dizendo que o processo espiritual é sempre de uma purificação naquilo que a alma tem de mais íntimo, numa renúncia ao que ela tem de mais pessoal, num descrédito de si, numa decepção de si e da própria ilusão a respeito do mundo. É justamente neste lugar da humildade e, por que não dizer em alguns momentos, da humilhação, neste lugar onde a gente vai aprendendo a não se levar tanto a sério e não ser afoito à ilusão dos bens, que a gente pode encontrar o amor verdadeiro. Colocamos amor, lembra João da Cruz, onde a gente não acha amor, às vezes, para poder encontrar o amor. E é este amor quem faz arder o nosso coração. O coração, lugar da interioridade, lugar dos princípios e dos sentimentos, e que, portanto, deve ser aquilatado, como o ouro é provado no fogo. Cada um olhe para a própria vida, as tribulações que tem experimentado, olhe onde tem caído do cavalo, olhe onde tem experimentado noites escuras e ali veja uma delicadeza da parte de Deus que está te conduzindo, que está te ajudando a partejar, porque o parto é ir à luz, mas antes do nascer do novo dia, as trevas parecem mais densas e mais escuras. Por isso aprendamos de São João da Cruz, na noite escura dos nossos sentidos, das nossas almas, vejamos como o Senhor nos purifica, como o Senhor nos aquilata, como o Senhor nos coloca no escuro para que a gente olhe para si mesmo. Estamos no tempo do deserto, meu irmão e minha irmã. E quero, já quase terminando esta reflexão, ir a essa imagem no versículo 18 da primeira leitura, onde Deus promete pelos lábios do profeta Isaías que fará descer rios e colinas escavadas, fontes no meio dos vales, e que ele transformará o deserto. Aqui, em comunicação profunda com o Evangelho, porque esse trecho que nós acabamos de escutar é uma crise de João Batista. João, tão aguerrido, tão forte, tão convicto, está preso na fortaleza de Maqueronte do rei Herodes. E ele, então, numa crise, atravessado, em dúvida, como é próprio, nós como seres humanos nos angustiamos, temos dúvida, temos medo, ele pede aos seus discípulos para irem até Jesus, perguntar, és tu mesmo o que devia vir ou devemos esperar um outro? Olha isso, hein? João Batista, tão convicto, tão austero, na prisão, certamente em angústia, numa noite escura, como João da Cruz, e como todos temos as nossas, ele pede aos discípulos para ir perguntar se é Jesus mesmo, se não foi enganado, quase pedindo a eles para levarem, assim, num bilhetinho, uma música escrita, uma filosofia profunda. Não era amor, era cilada. Então os discípulos de João Batista vão até Jesus, e Jesus diz,
vai lá, volta para João, dizer o que vocês estão vendo. Os cegos passam a ver, os surdos ouvem, os aleijados andam, os mortos retornam à vida. E depois de dizer isso aos discípulos de João, nós nos inserimos aqui nesse trecho do Evangelho, onde Jesus diz: de todos os que nasceram de mulher, nenhum deles é maior do que João Batista. E ele diz no final do Evangelho que João Batista é o Elias que deveria vir. Lembremos, o profeta Elias é aquele que mandou descer fogo do céu e passou a fio de espada os 500 sacerdotes de Baal no vale de Quizon. Quer dizer, um homem aguerrido, um homem de vigor. No entanto, Elias só encontra Deus na brisa suave do Horeb. Na brisa suave. O texto vai dizendo que Deus passa, mas não está, passa, não está. Mas é na brisa suave que ele encontra. Porque o grande desafio do profeta é vencer a si mesmo. Nós imaginamos que a grande radicalidade, a grande batalha é aquela que nós travamos com quem está adiante. O problema é a vizinha, se não fosse esse marido, a igreja, a sociedade, nós vamos dizendo fora. E sim, pode ser que seu marido seja um traste. Agora, antes de tudo, a grande batalha, o grande desafio, o grande deserto é dentro. E é esta última coisa que João Batista tem que aprender, e que Elias também tem que aprender, e que Israel tem que aprender, e que João da Cruz tem que aprender, e serve também para nós. O grande deserto, a grande terra que deve ser arada, virada do avesso, o grande inimigo a ser superado é o que nós trazemos dentro de nós, porque nós somos os nossos principais sabotadores. Nos perdemos em nossas paixões, em nossos caprichos, em nossos avessos, em nossos ressentimentos. E se não há deserto, se não há prisão, se não há silêncio, se não há humilde consideração de si mesmo, não há experiência da graça de Deus. Então Jesus diz: o reino é dos biadzetai, é dos violentos, é daqueles que são impelidos, empurrados, como vai lembrar o apóstolo. O amor de Cristo é o que nos empurra, lembra o apóstolo Paulo, quando a nossa tendência é ficar quieto, reclamando, ressentindo, murmurando: ai de mim, não vão para frente. É humus, é esterco, pode ser uma terra fértil. E a última imagem a que recorro, voltando a Isaías, no versículo 19, quando ele diz: farei rios nas colinas escavadas, as fontes no meio dos vales, transformarei o deserto em lago. Essa imagem vai voltando na Escritura, que é a imagem do deserto do Negueb. Porque em Israel é assim, né? Há pontos mais altos, e é uma região árida, deserta. Então, quando chove, aí tudo inunda. E onde é que se dá a vazão da água? No deserto do Negueb. Toda a água vai lá para essa região do deserto do Negueb. E aí o que acontece? Por conta disso, desse fenômeno torrencial, a água vem trazendo galhos, vem trazendo plantas, porque vai arrastando tudo. E é isso que garante a fecundidade do deserto do Negueb. Depois desse momento de torrente, que é uma tragédia, imaginemos uma grande inundação que vem trazendo tudo, arrancando árvore, arrancando terra, aquela área do deserto do Negueb passa a florescer. Por isso que o Salmo canta: mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Então é isso, nossas lágrimas, nossa angústia, toda a tribulação que nós experimentamos é a torrente que vem lavando tudo, nos virando do avesso, não sobra nada. Mas no momento em que a água parar, o deserto será capaz de florescer. Nos abramos neste momento a esta graça, essa é a grande vocação, chamado do advento. O Senhor certamente está derramando sobre nós muitas torrentes, virando muita coisa do avesso, mas Ele quer mudar a nossa sorte, para fazer deste deserto que experimentamos, depois desta grande inundação, uma terra fértil. Porque se nos deixarmos fecundar em nossas lágrimas, poderemos ceifar com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces. A nossa resposta será: